No último vídeo, além de esquecer de mandar o beijo para vocês, eu também esqueci de fazer a integração entre os meus use cases e os meus controllers. Então a gente vai começar essa parte aqui primeiro, antes de fazer a nova integração aqui e construir o novo bloco de códigos que a gente vai fazer, fazendo primeiro essa integração entre os meus use cases com os meus controllers. Para isso, vamos rodar aqui o teste. Então, yarn test --watch, para a gente já verificar se o que a gente está mudando não vai quebrar nada. Vou fazer também uma pequena alteração aqui, só para ficar mais fácil a leitura desses testes enquanto a gente está construindo. Eu vou tirar alguns comentários. Então, por exemplo, lá no meu put, eu lembro que tem esse cara aqui, eu vou comentar. Então, eu já não tenho mais aparecendo aqui os params, as queries, o query e o body. E também vou tirar essa rota, né, o retorno que no meu app aqui, esse logger está acontecendo aqui, passando o que foi chamado e o retorno. Então, simplesmente vou comentar isso aqui também e isso aqui também. Por enquanto, vou deixar comentado para ficar mais limpo. Então, eu tenho agora os testes de integração acontecendo e os testes end-to-end sem nenhum log aqui para sujar o meu terminal. Então, vamos começar aqui pelo get. Então, hoje o get ele tem esse retorno do texto Hello World, que é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no meu use case. Como que eu faço para poder ter esse get, então, dentro do meu controller? Eu vou instanciar um objeto do meu use case, então, const use case, igual new show use case. Vou passar aqui um output, então, const output é igual a await usecase.execute e vou passar esse output aqui para dentro do meu retorno. Então, vocês podem ver que está funcionando, nada parou de funcionar. E esse bloco aqui é exatamente a mesma coisa que eu fiz no meu teste de integração. Então, vocês podem reparar aqui, ó, que é bem parecido, né? Então, eu tenho o expect aqui e aqui eu tenho o return do output. Então, nesse caso aqui é um pouco parecido, mas pouco não, né? Exatamente a mesma coisa. Mas vão ter testes mais complexos que o retorno aqui do meu controle não vai ser tão similar. O próximo que a gente vai ver aqui, então, no delete eu não estou retornando nada, no post eu estou retornando data, e no put eu não estou retornando nada. Então, vamos comitar aqui primeiro, então, vamos colocar aqui, deixa eu só comitar esses dois primeiro, para a gente logs removed. E aqui vamos colocar, qual o nome que eu posso dar para esse commit? Vou colocar aqui show use case integrated with controller. Só para a gente controlar e deixar tudo bem bonitinho, os commits também fácil de identificar para quem for acompanhar ponto a ponto aí essas aulas. Então, vamos fazer o push aqui, passar para o próximo. O delete aqui eu não tenho nada, o get a gente já fez, no post eu tenho esse data. Então vamos ver aqui como é que a gente tem aqui no post. Então create, eu tenho esse caso aqui acontecendo, vamos vir aqui no post, volta para cá, tem o create use case, importo, e o que eu estou passando aqui como input é esse data aqui. Então simplesmente vou passar, aqui está funcionando porque o data, essa função do Rono, ele devolve para mim um N. Então, qualquer valor que eu passar aqui para dentro vai funcionar. Lembrando que aqui eu tenho a tipagem do que eu preciso receber. Então, a gente vai tratar isso em aulas mais à frente, de como eu verificar se o que está sendo passado aqui está de acordo com o que eu espero receber lá no meu use case. Se esse data aqui tivesse um valor diferente, eu teria um problema lá. Agora não, porque ainda não estou fazendo uma checagem, nenhuma validação, mas futuramente, com certeza, eu não posso passar simplesmente o data direto para o execute sem validar aqui se isso aqui está válido ou não. E esse output aqui eu preciso passar aqui como um valor do meu data. Então, agora eu tenho o teste funcionando também. Vamos comitar, deixa eu só copiar a mensagem que eu usei aqui para cá. Então, aqui é o create use case integrated with controller. Beleza, vou fazer o push aqui. Nos outros eu não tenho nenhuma chamada por enquanto dos meus use cases, então a gente pode partir para
o tópico dessa aula aqui vai ser a construção da minha camada de domínio. Hoje, como que está acontecendo aqui, né? Eu tenho o meu Create Use Case simplesmente pegando os valores que estão no meu input e repassando como valor para o meu controller. O que eu vou ter agora é a camada de entidade, onde eu vou ter uma entidade usuário e eu vou ter um teste de unidade testando os valores desse usuário. Então, vamos começar fazendo isso. Aqui dentro dos meus testes, eu vou criar um novo diretório chamado unit. Eu vou ter aqui um user.entity.ts, é um padrão que eu costumo seguir também. Para entidades eu coloco entity, para os controllers eu coloco controller. Nesse caso aqui não é entity, né? Eu vou colocar test, porque senão eu não vou conseguir testar. Vamos copiar o cabeçalho aqui só para poder fazer as importações diretas já do BunTest. Meu describe aqui, eu vou ter um identificador que vai ser unit. E aqui dentro eu vou ter um teste create user. Para a gente checar se isso aqui está funcionando, antes de já sair escrevendo um monte de código, deixa eu só passar um expect aqui, expect true to be true, só para a gente checar se o teste está rodando. Aí ele está funcionando, ele conseguiu identificar aqui o meu teste de unidade. E aí eu vou travar a flag, para ele não ficar rodando todos os testes por enquanto. Eu vou travar somente no meu teste de unidade. Então, vou criar um novo script aqui, chamado de unit. E aqui ele vai chamar somente o teste de unidade. Salvei. Se eu rodar agora em yarn test unit, dou enter, ele executa somente o teste de unidade. E eu vou passar ele aqui no modo watch já, para ele ficar rastreando para mim. Vamos criar uma nova branch, para não perder aqui o rastreamento dos códigos. Aqui vai ser 04-entities. Beleza. Temos aqui agora a nossa branch criada. Então vamos começar construindo o teste aqui. O que eu quero passar, né? Hoje eu tenho aqui no meu create um objeto passando nome e e-mail. Eu vou até copiar essa constante para cá, para a gente já usar aqui de forma mais fácil. Eu vou ter um const user aqui, que vai instanciar um objeto user, não é useActive, passando os valores. Eu vou passar direto, não vou passar como variável não, para ficar um teste bem limpo aqui. Então eu vou chamar um nome, um usuário, ele vai precisar de passar um nome e um e-mail aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então, ao instanciar o meu objeto user, eu preciso passar um nome e um e-mail, e eu espero que um user.userid to be defined, ou seja, eu espero que ao instanciar esse objeto usuário, eu tenha um ID também sendo implementado. Hoje eu não estou trabalhando com ID ainda, a gente vai instalar uma biblioteca e aos poucos vai construir. Então, a primeira coisa é gerar aqui, então, um novo diretório, de acordo com o desenho aqui, um diretório chamado domain. Dentro do meu SRC, eu vou criar uma pasta domain, e dentro desse diretório, entities. Exatamente como está aqui, ó, domain, entities, e dentro de entities eu vou ter o meu user.entity.ts. Aqui eu vou exportar tudo de dentro desse user, para a gente seguir aquele padrão de importação direta. E aqui eu vou ter uma classe. Então, export class user. Para entidade, eu não costumo colocar user entity, tá? Igualzinho eu fiz aqui no use case, né? Delete user use case. Mas para entidades e value object, que a gente vai trabalhar mais à frente, eu gosto de passar direto o nome, mas não teria problema nenhum passar aqui user entity, para o nome ficar de acordo com o nome do arquivo. Então, o que eu preciso aqui? Como na instância do meu objeto user eu preciso passar dois valores aqui para ele funcionar, então eu preciso ter um construtor aqui para essa classe. O que esse construtor vai ter? Vai ter um name, que é do tipo string, e um e-mail, que é do tipo string também. Só de fazer isso e importar aqui, eu já não vou ter problema mais nessa linha. Porém, agora eu tenho um caso aqui, né? Tá falando que eu não tenho um user ID dentro do meu user. Então eu já vou vir aqui em cima
e falar que o meu user ID é do tipo string. Ao fazer isso, o meu teste já não reclama mais desse user ID. Porém, agora eu tenho um problema acontecendo do lado da minha classe aqui de usuário, porque o user ID não foi inicializado aqui. Está falando que ele existe, mas em momento algum ele foi inicializado. Então eu vou vir aqui dentro do meu construtor e vou chamar o user ID com this, referenciando essa classe. User ID vai ser igual a user ID. Só para a gente começar bem tranquilo aqui, sem nenhum problema. A mesma coisa está acontecendo aqui para os dois parâmetros aqui do meu construtor. Então o name foi definido, mas nunca utilizado, e o e-mail também foi definido e nunca utilizado. Para isso eu vou colocar uma propriedade aqui, que eu quero que ele seja apenas read-only, ou seja, eu vou ter capacidade de gerar esse objeto user, mas eu não consigo mudar os valores dessa propriedade name e e-mail depois que a minha entidade foi gerada. O user ID aqui, vocês podem ver que por enquanto ele está em aberto, então eu conseguiria simplesmente vir aqui depois e passar. Né? Se eu vim aqui, por exemplo, colocar o user ID e-mail igual a teste, repara que o TypeScript reclama falando que esse cara aqui é um read-only, mas o ID, ó, user ID, eu consigo mudar, porque ele é do tipo aberto, né? Ele é público. Então eu já vou fazer essa alteração aqui também. Então read-only. Agora eu não consigo mais mudar o valor desse user ID aqui. E é exatamente o que eu quero. Então se eu salvo, reparem que o meu teste está passando. Então eu tenho agora um novo objeto user sendo criado e user ID sendo definido. Para eu fazer um teste um pouco mais dentro aqui, né, para validar de fato que está funcionando, eu vou fazer mais expects aqui dentro, então eu espero que o user.name to be John Doe, que é exatamente o valor que eu estou passando aqui. E a mesma coisa para o e-mail. Então, user.email, eu espero que seja esse e-mail aqui. Então, podem reparar que está passando, está tudo funcionando, mas a gente ainda não implementou isso de uma forma 100%. Agora vamos voltar lá no nosso use case, que é o use case de criação, primeiro. Vamos fazer por ele, porque aqui no meu show, eu só estou retornando um valor, né, um texto show aqui. Vou começar pelo create dessa vez, porque agora eu vou precisar de ter uma criação de uma entidade para poder passar o valor aqui como retorno, e vocês vão começar a reparar aqui porque que é legal trabalhar com testes desde o começo. Para isso, eu vou cancelar aqui e vou rodar os testes todos no modo watch. Todos estão passando. E aí eu vou começar a alterar agora a camada de use case, e ela vai quebrar e eu vou precisar alterar. E automaticamente também o meu controller vai parar de funcionar, porque a alteração que eu vou fazer aqui vai fazer com que o controller também pare. Ok, então agora eu vou vir aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Então esse usuário que eu estou criando, eu vou passar para cá. Só que agora, ao invés de puxar esses dados fixos, eu vou pegar do meu input, que eu defini aqui qual que é a tipagem que está sendo recebida. Então, new user vai ser user input.name e aqui vai ser input.email. Ao fazer isso, continua passando. Agora eu quero passar aqui dentro esses valores. Tudo funcionando direitinho, todos os testes funcionando, só que no meu create do use case, o que eu quero retornar é também, além dos dados do usuário, o user ID, tá? Então eu vou fazer o quê? Aqui no meu caso eu preciso de passar um user ID, que vai ser user.userid. Salvei, e aí a gente já tem aqui as primeiras falhas acontecendo. Vamos por parte para facilitar. Primeiro a gente vai ver qual teste que quebrou, qual dos primeiros, né? A gente teve um teste de integração aqui quebrando, e também tivemos um teste end-to-end aqui. Esse X aqui identifica para mim qual que é o teste que quebrou. Então aqui e aqui quebrou. Vamos começar primeiro com o teste de integração. Então eu vou fazer assim, ó, vou puxar esse create user aqui, vou parar o meu teste, vou colocar o watch -t, passando essa flag aqui, para a gente rastrear apenas esse teste. Então todos os outros estão sendo skipados, e ele está conseguindo aqui ler para mim o teste, esse aqui, ó. Eu quero que ele verifique esse cara aqui para mim. Vou até checar aqui.
porque... aí eu já tenho aqui, ó, ele já está falando aqui que, olha, está faltando informações aqui dentro desse objeto. Porque como eu passei o toEqual aqui, o retorno dessa função, ele retorna 3 parâmetros, e aqui eu só estou passando 2 parâmetros. Então, nesse caso, eu teria que passar aqui um user ID com um valor que está sendo recebido do meu user ID. Agora, eu não tenho mais problema de tipagem aqui, porém, eu tenho um problema de valor sendo recebido. Então, ao invés de receber uma string vazia, aqui eu vou receber esse user ID. Então, salvo, e agora eu já tenho meus testes passando. Vou parar de novo, vou rodar aqui todos os testes no modo watch. Agora eu só tenho um teste quebrando, que é o meu teste de integração aqui, ou integração não, né? Um end-to-end no post. Vamos lá no meu teste end-to-end no post. Aqui é um pouco mais delicado, porque como aqui eu estou retornando o valor, tá aqui, o valor que está vindo aqui é o valor do meu output, eu não sei o que vem de lá na camada de use case, não, da camada de controller, né? Eu confundi aqui agora. Então aqui eu preciso passar a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, passar esse mesmo user ID aqui para dentro. Salvei, todos os testes estão funcionando. Então vamos comitar. Entity user adicionado. Tudo bonito. Porém, não faz sentido nenhum isso aqui, né? Eu estou com um ID fixo aqui, ou seja, todos os usuários que eu criar vai ter exatamente o mesmo ID. Não é legal isso aqui, a gente vai ter que mudar para que fique dinâmico a criação desse ID. Então, vou fechar tudo aqui, para a gente partir para a próxima fase, que é, aqui no momento que eu gerar esse usuário, né, que eu instanciar essa classe de usuário, eu quero que esse user ID seja gerado para mim também, de forma dinâmica. Então, para isso, eu vou instalar uma nova biblioteca chamada UID. Eu poderia trabalhar com UID ou qualquer outra biblioteca de geração, mas eu gosto dessa UID porque ela é bem simples, não tem nada de complicado de trabalhar com ela, e ela gera um ID aqui num formato universalmente reconhecível. Não é um UID, deixa eu até mostrar para vocês aqui, npm UID, para vocês entenderem o que é essa biblioteca. Ela é bem pequenininha, está falando aqui que ela tem entre 130 e 250 bytes. É extremamente baixado, 3 milhões de downloads por semana, é muita gente baixando. E aí a forma de utilizar é bem simples, eu importo ela aqui e eu simplesmente chamo o ID, ele vai gerar por default um UID para mim com 11 caracteres, mas eu posso passar valores, então eu quero que seja 16, 25 ou 32, ele gera para mim esses IDs aqui nesse formato. Nesse caso eu quero usar esse cara aqui, o de 32. Então, simplesmente venho aqui, colo. Ele vai reclamar que eu não importei, vou importar. Então, de dentro do meu UID, eu estou importando e estou gerando esse ID toda vez que o meu usuário é instanciado. Obviamente, se eu rodar o teste aqui agora, eu vou ter quebras aqui para todo lado, né? Vamos fazer passo a passo novamente. Então, primeiro, vamos vir aqui no teste de integração, no create, que aqui eu deixei fixo. Como que eu vou saber qual que é o ID que vai chegar aqui? Sendo que toda vez que eu rodo o teste, ó, repare que aqui ele rodou com 202C no final. Se eu salvar aqui, já mudou para 8744. Se eu salvar de novo, ou seja, toda vez que eu executo o teste, esse valor do usuário aqui, do ID do usuário, ele é alterado. Para isso eu posso usar o expect.n, ou seja, eu espero qualquer coisa que seja uma string. String. Então, ao fazer isso aqui, você já pode ver que agora só tem um erro aqui acontecendo, que é no meu teste de end-to-end. E é importante frisar que esse S aqui ele tem que ser maiúsculo, tá? Que é o objeto string, não é uma string minúscula assim. Então, é o construtor da string, o seu paramouse ele até fala, que é o string constructor do próprio sistema aqui do JavaScript. Então, eu vou fazer a mesma coisa lá para o meu teste end-to-end. Então, aqui onde está fixo, eu vou passar esse expect aqui. Então, salvei, dei 2 vírgulas para cá, salvo, pronto. Agora a gente já tem aqui o teste de integração e o teste end-to-end funcionando e a integração com o meu usuário, o objeto do usuário, sendo passado para o meu use case, e eu tenho um teste
unitário para poder tratar esse usuário aqui na minha aplicação. Vamos commitar, né? Fazer esse commit aqui. Então, vamos colocar uma mensagem aqui. Deixa eu ver como eu coloquei. Entity user. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Então, entity user integrado com use case. Beleza, a gente já tem um commit. Vamos partir para a próxima parte. Eu quero deixar essa aula um pouco maior porque eu vou ter aqui mais uma camada. Então, hoje eu tenho a minha entidade sendo testada e eu quero adicionar mais uma checagem. Por quê? Hoje, se eu simplesmente venho aqui, isso aqui é um e-mail, né? Então, eu estou passando aqui que eu quero receber um nome e um e-mail. Mas se eu venho aqui e coloco qualquer coisa que não seja um e-mail e salvo, eu vou ter uma quebra de teste aqui, porque o valor esperado está diferente do valor passado. Mas se eu passar um valor não real aqui, qualquer coisa, né? Um teste sem ser um e-mail, e passar esse teste aqui para baixo e salvar, agora eu tenho todos os testes passando, mas isso aqui não é um e-mail. Né? Claramente isso aqui não é um e-mail. Então o que eu preciso é validar se esse e-mail aqui ele é de fato um e-mail válido. Eu poderia vir aqui na minha entidade, né, no meu user, e fazer uma checagem direta desse e-mail do lado de cá. Mas para poder fazer com que o projeto fique com a estrutura de testes bem bacana, né, e bem separada, aqui dentro do meu domain eu vou ter uma nova camada. Vai ser a camada de Value Objects. E essa camada de Value Objects ela vai ficar ligada às minhas entidades. Então, no momento que eu instanciar o meu objeto de usuário, a checagem do e-mail vai ser feita através de um outro arquivo, que nesse caso é o meu Value Object, e eu vou ter um teste para isso também. Então, toda a camada vai ser verificada por testes, e na entrada do dado, se tiver qualquer problema, automaticamente o meu usuário não vai ser criado. Então, vamos partir para a construção desse ponto aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou ter um teste unitário aqui. Então, venho aqui, coloco e-mail.teste.ts. Vou copiar mais uma vez. Eu vou até copiar isso aqui tudo. A gente vai cortando. Então, é um teste de unitário. Aqui não vai ter user. Essa parte aqui eu vou apagar. Eu vou colocar como validate e-mail. E vamos passar esse expect aqui para dentro. True to be truth. Só para a gente validando be truth. Se está tudo funcionando como deveria. Então, salvei, parei, rodei novamente. Agora eu tenho 10 testes aqui. Tenho 2 testes de unidade agora. Ó. Tenho o create user e o validate e-mail. E agora, o que eu espero? Eu espero passar. Igualzinho eu fiz com o meu usuário aqui, eu tenho um objeto, então const e-mail igual a new e-mail, e-mail, passando um e-mail válido. Então eu vou pegar esse John aqui, que é um e-mail válido, e eu espero que isso aqui seja truth, né? Que o retorno desse valor para mim, ele seja um valor verdadeiro. Vamos criar aqui na minha entidade, então, no meu domínio, um novo diretório chamado VO. Aqui eu vou ter um index.ts e também um e-mail.vo.ts. Export class, e-mail. E aqui eu vou trabalhar de uma forma um pouco diferente. Como ele é um value object, a primeira coisa que eu vou ter aqui vai ser o meu value. Então, eu vou trabalhar com uma propriedade value aqui, que é do tipo string. No meu construtor, eu vou receber um e-mail, que é do tipo string. E o meu value, this.value, recebe o meu e-mail. E agora eu preciso checar para ver se esse e-mail aqui é válido ou não. Então, para a gente começar o teste, fazer ele funcionar, vamos fazer importação aqui. Vamos primeiro vir aqui, export tudo from ./e-mail, VO.
importa ele aqui dentro, salva, e aí a gente já tem o teste passando aqui. Agora eu quero validar se de fato isso aqui está funcionando. Então eu vou copiar esse teste e vamos mudar uma mensagem aqui, né? Should validate a valid e-mail. E nesse caso aqui vai ser should not validate a invalid e-mail. Ou seja, ele vai... Aqui é o N. Não, aqui é A e aqui é N. Inglês, inglês. Então, beleza. Agora eu quero passar um e-mail inválido. E eu quero que isso aqui retorne para mim uma mensagem de erro. Tá? Então, no momento que eu fizer a instância com um e-mail inválido, ele tem que validar e retornar para mim uma mensagem de erro. Como a gente faz nesse caso aqui com o teste? Eu espero que, ao executar essa criação com um e-mail inválido, então vou até colocar aqui invalid e-mail, eu caia num throw com um novo erro com a seguinte mensagem, invalid e-mail. Então, se eu salvar, venho aqui embaixo, eu tenho um teste falhando. Por quê? Ele esperava receber essa mensagem aqui e ele recebeu uma função e não um throw, né? Ele recebeu o retorno válido dessa função. Por quê? O meu e-mail ele não está validando nada. Para validar o e-mail, vamos de biblioteca mais uma vez. Eu vou instalar aqui validate e-mail npm. Deixa eu achar uma biblioteca aqui, essa aqui, e-mail validate. Então ela também é uma biblioteca bastante baixada, né? 795 mil downloads por semana. E o teste dela aqui, vamos ver como funciona. É isso aqui, ó, é bem tranquilo de fazer. Então, vamos fazer a cópia desse ponto aqui. Vamos parar os testes, mudar aqui para yarn. E-mail validator. E aí a gente volta lá na documentação, copia isso aqui, volta para o nosso value object, cola. E aqui o que eu vou fazer é esse ponto, ó. Simplesmente verificar se esse e-mail que está chegando aqui é true ou não. E aí, para isso, eu vou usar um if aqui. Se esse camarada aqui não retornar um true, ou seja, estou negando aqui atrás, eu quero que ele caia num throw, new error, com qual mensagem? A mensagem que eu defini lá no meu teste, invalid e-mail. Então, você vem aqui e salvo. Vou rodar os testes agora novamente, e aí eu tenho todos os testes passando. Então, se o e-mail não for validado, ele não consegue construir esse objeto aqui para mim. Mas caso o e-mail seja válido, eu consigo construir o objeto. Inclusive, eu posso até passar isso aqui, e-mail.value, seja exatamente esse valor aqui. Então, to be esse valor. Então, podem reparar aqui, está tudo passando, e aqui ele cai no troco, caso o e-mail não seja válido. Agora a gente vai voltar na nossa entidade e vai fazer uma alteração aqui. Ao invés de eu ter esse camarada aqui direto sendo definido aqui no meu construtor, eu vou ter ele sendo passado para dentro da minha classe, e aqui eu vou ter um read-only e-mail do tipo e-mail. Agora, quando eu passar essa classe, quando eu construir essa classe, o que eu quero é que o this.email seja igual a new email, passando e-mail como valor. Vamos ver o que está quebrando aqui. Quais as falhas que estão acontecendo. Já sei o que é. Então, olha só. Qual que é o problema que eu acabei causando aqui? A partir do momento que eu passei esse read-only email para cá, olha só o que eu estou recebendo aqui, ó, no meu objeto. Agora eu tenho e-mail, dentro do e-mail eu tenho um value, e aí de fato eu tenho um e-mail que eu passei. Então o que eu costumo fazer para poder trabalhar com isso aqui, né? Primeiro eu vou deixar esse e-mail aqui privado, e eu vou passar essa identificação aqui só para eu conseguir trabalhar com o mesmo nome do lado de fora da minha classe. Então eu tenho o meu private e-mail aqui recebendo esse valor,
E aí aqui eu vou ter um método get e-mail que retorna this.email.value. Só de salvar eu vou ter mais um problema e vamos ver qual é o problema agora. Must be return. Faltou o return aqui. Pronto, salvei. Agora a gente já corrigiu um erro. Vamos ver qual é o problema que está acontecendo aqui. No teste end-to-end, eu estou tendo um problema agora no teste end-to-end ou no int. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá. Aqui, ó. O erro agora está acontecendo do lado do meu teste de integração. Porque como eu fiz a mudança aqui para poder mostrar para vocês que isso aqui não estava retornando um erro, agora ele passou a retorná-la. Olha só que bacana. Ele já está validando para mim e está mandando uma mensagem de erro aqui, ó. Inválido e-mail. Então, eu simplesmente vou copiar um e-mail válido, que é esse aqui, para dentro do meu teste, que é este daqui, salvo e todos os testes estão funcionando. Então vamos repassar aqui, porque acabou ficando um pouco extenso e às vezes um pouco confusa a explicação, mas vamos lá para a gente entender. Vamos começar pelo desenho aqui, para ficar claro. Então, quando eu instancio uma entidade, se eu tiver valores que precisem ser validados, né, e esses valores ter uma validação um pouco mais complexas, eu vou trabalhar com os meus values object. Então, o meu value object ele é responsável por fazer a validação daquilo que é complexo para minha classe, minha entidade, e essa entidade está ligado ao meu use case. Então, no momento que eu chamo o meu use case, se eu não passar um valor válido para essa entidade, essa construção aqui garante que esse use case ele não consiga seguir com o processo, porque eu tenho um throw aqui, ele vai cair no throw, e aí nada passa daqui para frente. Então, ó, no meu create, ó, eu estou passando esses dados aqui. Repare que eu não tenho nenhum try-catch, nenhum throw, nada aqui no meu usuário. Toda a validação está sendo feita do lado da minha entidade. E aqui, quem está fazendo a validação do e-mail é um value object e-mail. Aqui no meu usuário, lembrando, né, por que eu fiz essa construção, eu tenho esse e-mail aqui que ele é privado, eu coloquei esse cifrão aqui apenas para eu poder usar o nome da função aqui no get como e-mail. Se eu tirar aqui, ó, só para mostrar para vocês, se eu vier aqui e mudar isso aqui para e-mail sem o cifrão, eu vou ter um problema porque o nome da minha propriedade está batendo com o nome do meu método. Então, por isso que eu costumo colocar esse cifrão aqui. Dessa forma, eu não tenho problema de nome, né, de conflito de nome. E aqui no meu construtor, o que muda quando eu não coloco um read-only aqui ou um private, por exemplo? Se eu passar private aqui, eu também vou ter um conflito, porque a partir do momento que eu coloco um private aqui atrás, esse usuário ele passa a ter acesso a esse e-mail vindo do construtor. E como eu já defini o e-mail aqui embaixo, ele vai dar conflito de nome. Se eu não passar nada, apenas esse e-mail aqui ele existe dentro desse escopo do construtor, ele não está sendo exposto para fora da minha classe. Tanto é que se eu vier aqui colocar, por exemplo, qualquer valor, teste e-mail, só para garantir para vocês, ó, salvei e coloquei aqui, lá no meu use case, nesse user aqui, ó, se eu passar user ponto, repara que eu não tenho acesso àquele teste e-mail. Mas se eu voltar lá agora e colocar esse aqui como private e salvar, private não, porque ele também não vai deixar eu acessar. Repara que eu também não consigo acessar, porque ele está privado à minha classe. Mas se eu venho e coloco um read-only e salvo, agora se eu venho aqui e coloco um ponto, eu tenho acesso à propriedade de dentro da minha classe, porque ela é pública do tipo de somente leitura. Então, eu vou voltar com o que estava antes. Deixa eu voltar aqui para e-mail, ou seja, ele fica restrito apenas ao construtor, não à classe. Salvo, tire esse cara daqui, né, que foi só para poder mostrar para vocês. E aí a gente tem todo o nosso teste, mais uma vez funcionando, com validação, com a criação do usuário, com e-mail e tudo certo. Aula um pouco mais longa, né, 30 minutos, vamos comitar aqui para a gente não esquecer. Então, value object adicionado. Vamos fechar tudo. Vou subir essa branch aqui para dentro do projeto.
tudo certo. Eu acho que essa aula já está de bom tamanho. Eu vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai implementar mais camadas ainda. Provavelmente agora a gente já vai começar a construir a parte aqui de testes usando um fake banco de dados, que eu preciso validar, por exemplo, no meu show, se está retornando o valor certo, se eu estou conseguindo fazer o update do valor certo, e o delete também eu preciso testar se está funcionando ou não. Para isso, a gente vai ter que mudar os nossos use cases, por exemplo, aqui no meu create, eu vou ter que ter um construtor recebendo esses valores do banco de dados, tanto no create, quanto no delete, quanto no show e no update. Eu vou ter injeção aqui de uma dependência de banco de dados para a gente conseguir fazer essa manipulação em tempo de teste e também em tempo de execução. Não vou esquecer de mandar um beijo para vocês dessa vez. Beijo e vejo vocês na próxima aula.